Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, como sempre, eu tenho dois convites especiais para fazer para você. O primeiro é que você fique comigo até o final desse vídeo. Nós vamos orar encerrando esse devocional com base na palavra que nós vamos ler hoje. Afinal de contas, nós aqui oramos a palavra. E o segundo convite é para que você leia comigo a palavra que o Senhor nos dirigiu. E o texto está no livro de Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. Êxodo capítulo 33, versículo 12. Uma passagem extraordinária de um diálogo de Moisés com Deus face a face. Você vai se surpreender como que Moisés falava com Deus e como Deus respondia a Moisés. Então, se você puder, tome a sua Bíblia nas mãos, vamos ler Êxodo 33, verso 12. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu não posso deixar de te convidar também para se inscrever aqui no nosso canal. Deixa aí o seu like, a sua curtida, o seu joinha. Também deixa um comentário, compartilha esse vídeo. Essas ações são muito importantes porque faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Mais pessoas serão abençoadas, mais pessoas serão alvo do favor de Deus através dessa mensagem que nós pregamos. Afinal de contas, essa palavra não é minha, essa palavra não é sua, essa palavra é de Deus para mim e para você e para quem mais o Senhor a direcionar. Então vamos ao texto, Êxodo capítulo 33, verso 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me dissestes quem enviarás comigo. Dissestes: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é o teu povo. E Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber se alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares convosco, de maneira que somos separados, e eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Essa oração, esse diálogo de Moisés com o Senhor, ele vem logo a seguir de um momento crucial, onde o povo precisava continuar a sua jornada e Deus já estava ali, sabe, dizendo que esse povo era obstinado. Deus já estava ali pronto para poder exercer uma rejeição contra este povo que murmurava, que reclamava, que nada estava bom, desobedecia a Deus, se envolviam em idolatrias. E Deus vira para Moisés e fala assim: olha, vocês vão para a terra que eu prometi, mas eu vou enviar um anjo junto com vocês. Eu não irei, porque esse povo é muito obstinado. E no momento em que Deus fala com Moisés que ele não irá e que irá mandar um anjo, Moisés se intercede, diz: não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos peça para sair desse lugar. E Moisés roga a Deus pelo povo, Moisés roga a Deus por si mesmo, entendendo que não faria o menor sentido eles partirem daquele lugar. Então havia um lugar chamado a Tenda do Encontro, que era um lugar onde Moisés, ou quem quisesse buscar a Deus, entrava para a Tenda do Encontro para esse momento de oração e devocional com Deus, ali um face a face com Deus, como Moisés fazia. E o Moisés entrava, o povo ficava do lado de fora, esperando ali, orando, adorando a Deus. E Moisés está ali nessa conversa franca com Deus, esse diálogo, né, como se fossem dois amigos conversando acerca de toda uma história de uma nação. E o que nós podemos olhar para isso e entender? Deus, ele tem um plano, mas Deus sempre prova o nosso coração. Deus sempre lança provas diante de nós,
Não para que ele venha saber, mas para que nós saibamos o que de fato tem no nosso coração. Moisés faz uma oração muito ousada para Deus. Ele fala com Deus: olha, eu não vou sair, não vou arredar desse lugar aqui se o Senhor não estiver conosco. E Deus havia colocado Moisés à prova quando falou que não iria. E o que você faria? Será que você iria? O anjo seria suficiente para você? Será que para você seria suficiente que Deus mandasse um anjo para você chegar ao destino onde Ele te enviou? Ou será que você também não abriria a mão da presença do Senhor? Muitas vezes nós passamos por momentos assim, em que nós nem temos um anjo, mas nós vamos na força do nosso braço e queremos fazer as coisas por nossa própria conta e risco. Nós não consultamos o Senhor, ou até mais, nós nem sequer consideramos que Ele está presente o tempo todo e Ele deseja conduzir a nossa vida. Nós, muitas vezes, somos provados pelo Senhor, para que nós saibamos o que de fato tem no nosso coração e qual nível de dependência nós temos da presença de Deus. E quando eu falo isso, eu falo porque, de fato, nós precisamos do Senhor o tempo todo. Mas, se você fizer uma boa reflexão, uma reflexão honesta, talvez, não digo todos, mas muitos de vocês que estão aqui comigo, vão se lembrar de tantas decisões, tantos lugares que você entrou, saiu, relacionamentos que você começou, terminou, decisões que você tomou e sequer você consultou a Deus acerca daquilo. Sequer você se colocou diante de Deus e esperou uma resposta para saber se Deus estava de acordo, se Deus concordava, se Deus tinha aquilo de fato para a sua vida. E quando menos se espera, você acabou tendo perdas, passando por situações difíceis, complexas, por causa de decisões erradas. Aqui, Deus colocou Moisés e todo aquele povo à prova. E Moisés simplesmente disse: se o Senhor não for, eu não arredo desse lugar. A sua presença precisa estar conosco. E isso é o mesmo que devemos fazer hoje. Deus, não tires de nós a tua presença. Se nós olharmos o que de fato é verdade, Deus ele não afasta de nós a presença dele em momento nenhum. Principalmente você que já entregou sua vida a Cristo, você que já recebeu o Espírito Santo de Deus como um que mora dentro de você, Deus está sempre presente. A questão é que nós nem sempre consideramos a presença de Deus, nós ignoramos a presença de Deus e fazemos as coisas sem pé nem cabeça, trocando as bolas, tomando decisões precipitadas, não esperando o tempo certo de Deus para cada uma das coisas que temos que fazer e vamos levando a vida, como eu disse antes e repito, na força do nosso braço. Né? Tem gente que fala na força do ódio. Não, nós andamos na força do amor, nós andamos na força da graça, andamos na força do Espírito Santo que habita em nós, que nos dirige, que nos conduz. E ainda que nós saibamos que Deus está presente o tempo todo, precisamos estabelecer esse exercício de relacionamento. Esse é o grande ensino de Moisés para nós aqui. Moisés, ele conversava com Deus, ele obtinha respostas de Deus. Talvez você hoje não vai conseguir que Deus fale com você de voz audível, face a face, como ele fazia com Moisés. Eu não duvido que ele possa fazer com alguém. Por quê? Porque ele já deixou para nós a palavra. Aqui a Bíblia já está escrita. Naquele tempo, Moisés ainda estava escrevendo algumas coisas. Não tinha nada disso aqui pronto. Não tinha referências. Era Deus se manifestando e se relacionando diretamente com o povo para que eles não se perdessem. Imagina o quão glorioso era isso. E ainda assim, o povo tomava tantas decisões erradas, atropelava as circunstâncias, passava por cima das ordens de Deus, mesmo tendo um Deus tão presente e atuante como eles tiveram. E nós, a palavra diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, que nós vivemos uma glória superior, porque o Espírito de Deus habita em nós. Então, se Moisés aqui, tendo esses momentos de encontro com Deus, ele era completamente dependente e buscava a face de Deus por uma resposta, por que com a gente vai ser diferente? Por que nós não vamos buscar de Deus respostas, direcionamento, palavra, ter comunhão, ter a paciência de esperar o tempo certo de Deus
e ver os frutos florescendo. Às vezes, nós vamos passar por deserto. Esse povo estava passando pelo deserto, mas o deserto tem data para acabar. Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de devocional receba uma aplicação do Teu Espírito Santo dessas verdades eternas acerca do relacionamento do Senhor conosco. Pai, em nome de Jesus eu peço ao Senhor que faça-nos entender e viver esse relacionamento assim como Moisés vivenciou. Nos dê temor, Pai, no coração, para que nós não venhamos avançar um centímetro que sequer sem que a Tua presença seja conosco. Nos ajude, Deus, a mais do que simplesmente sermos aqueles que oram e buscam respostas, mas aqueles que amam a Tua presença, reconhecem e considerem a Sua presença o tempo todo e buscam diante do Senhor respostas de direcionamento. Nos ensina a ser assim, Pai. Nos ajuda a ter esse mesmo coração como Moisés teve, para que nós possamos ter graça, favor e direcionamentos específicos e claros para toda a nossa vida. Amém? Um forte abraço, tenha uma excelente semana e até amanhã, se Deus nos permitir, orando a palavra.